Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre redes neurais artificiais. Então no vídeo anterior a gente abordou basicamente tudo sobre o conceito. A partir de agora a gente vai ver a teoria e passo a passo cada coisa que foi exposta no vídeo anterior. Então o vídeo de hoje é a respeito do perceptron. Então a gente viu que a rede neural pode ser dividida na parte de entrada, né? Aqui eu estou com um neurônio só de entrada. Esse neurônio passa a informação adiante para as camadas escondidas aqui, que são as hidden layers, que por sua vez vão passar a informação para a camada de saída. Então basicamente essa é a rede que a gente viu na semana passada, com um neurônio de entrada, 3 neurônios aqui na camada escondida e um neurônio na camada de saída. E esse processo é o que a gente chamava de feed forward, né, onde eu alimento a rede e passo a informação adiante. A partir de hoje, a gente vai ver em mais detalhes cada um desses passos. E para começar, vamos por exemplo mais simples. Então nesse meu exemplo aqui, eu vou ter um neurônio na entrada e eu vou ter um neurônio na saída. Então eu não tenho aquela camada escondida que seria a hidden layer. A gente vai começar com esse exemplo mais simples e vamos escalando aos pouquinhos para tentar entender melhor como tudo isso daqui funciona. Então o que é cada uma dessas coisas que eu estou colocando aqui na tela? Aqui a gente vai ter, como eu disse, a entrada, né? Eu estou designando isso daqui por x, esse valor que vai entrar. Eu vou ter um peso, então para cada entrada eu tenho um peso que se conecta com a saída. E o que quer dizer esse peso? Esse peso daqui é um número, tá? E isso vai funcionar da seguinte maneira. Esse valor aqui da saída vai ser dado pelo peso vezes o valor da entrada. Além disso, eu vou ter aqui nesse último neurônio mais um valor que vai ser adicionado, que é chamado de bias. Esse valor aqui é um valor constante. Então ele não depende de x, não depende de w, ele é um valor separado e é um valor constante. Então eu vou adicionar ele aqui nessa minha relação. Algumas pessoas podem estar olhando para isso daqui e reconhecendo essa forma aqui dessa equação. Então se você reconheceu, segura as pontas que a gente vai ver em mais detalhes tudo isso daqui. Vamos começar aqui com um exemplo. Aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho uma determinada temperatura em graus Celsius e uma temperatura correspondente em graus Fahrenheit. Então a gente vai dividir isso daqui da seguinte maneira. Essa coluna onde eu tenho graus Fahrenheit, vocês vão ver que eu tenho alguns valores preenchidos e outros faltantes. Então qual que vai ser meu objetivo? Vai ser prever quais são esses valores que faltam. Então nessa minha tabela, no contexto de Machine Learning, vai ser o que eu chamo de variável dependente. Por quê? Porque ela vai depender, nesse caso, da temperatura em graus Celsius. Então o que eu quero com isso? Eu quero que uma vez que eu tenha a temperatura em graus Celsius, eu seja capaz de prever qual que é a temperatura em graus Fahrenheit. Então aqui eu tenho minha variável dependente, que vai ser aquele y, e aqui eu tenho minha variável independente, que é o x. Independente porque ela não depende de nenhuma outra. Ao passo que a temperatura em Fahrenheit vai depender da temperatura em Celsius, a temperatura em Celsius não depende de nada. Então a temperatura em Celsius vai ser os nossos valores de entrada. E esses valores aqui que estão faltando são os valores que a gente quer prever. Esse tipo de situação é o tipo de situação que eu usaria rede neural para resolver? Não! Como a gente vai ver aqui no decorrer dos vídeos, as redes neurais elas são extremamente eficientes para identificação de padrões. Nesse caso, eu tenho uma relação que é determinística, né? Para cada valor de Celsius, eu tenho exatamente um valor em graus Fahrenheit. Então, eu não precisaria e não deveria usar redes neurais para resolver esse problema. Mas eu vou fazer isso como um exemplo apenas. Então, vai ser um exemplo, acho que um pouquinho mais simples da gente entender, né? Como eu disse, vamos começar do que é mais simples e daí a gente vai escalando esses problemas aqui. Então, meu problema vai ser tentar encontrar quais são esses valores aqui a partir dessa equação. Como eu comentei, o y é o valor em Fahrenheit, a nossa variável dependente, e o x vai ser a temperatura em Celsius, que é a variável independente. E ela vai ser calculada dessa maneira, né, em que w aqui é o peso e b o bias. Eu vou deixar aqui no cantinho essa relação aqui para a gente lembrar o que a gente está fazendo, né? Estou pegando o neurônio aqui de entrada, tenho o meu peso, o neurônio de saída e o bias que é adicionado. Como eu falei no slide anterior, pode ser que algumas pessoas estejam reconhecendo a forma dessa equação aqui. Então, se eu faço um gráfico em que no eixo X eu tenho a temperatura em Celsius e no eixo Y
eu tenho a temperatura Fahrenheit, vocês vão ver que esses pontos que eu coloquei são os pontos em que a gente tem os valores aqui. O menos 10, 14, o 20, 68 e o 100, 212. Vocês vão notar que se eu coloco uma reta aqui, eu consigo desenhar uma reta que passa por todos esses pontos. Então, essa equação que eu tenho aqui embaixo é chamada de equação da reta, em que W vai ser a inclinação dessa reta e B vai ser o quanto que essa reta está deslocada para cima ou para baixo, né? Depender se o B ele é positivo ou se ele é negativo. Eu vou colocar aqui agora uma animação que eu fiz. Vamos prestar atenção nessa caixinha ali em cima, onde eu tenho o W. Então vocês vão ver que eu vou alterar os valores de W e a gente vai ver como que isso daí influencia na inclinação da reta. Depois eu vou alterar os valores de B e a gente vai ver como é que isso desloca essa reta no eixo Y, né? Ela vai começar a subir. Então vamos ver aqui a animação. Então o valor de W vai aumentando, o valor de B também, até que... Bem, a minha reta se encaixou perfeitamente nos meus pontos. E o que isso significa? Significa que se eu quiser prever agora um valor em Fahrenheit dado um valor em Celsius, eu posso fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui o valor de 60 graus em Celsius. Se eu quiser saber o quanto isso equivale em Fahrenheit, então eu vou tracejando até chegar na reta e vejo nessa reta qual que é o valor correspondente em Fahrenheit. Então, nesse caso, vai ser 140. A rede neural ela vai funcionar mais ou menos assim. Ela vai mudando esses valores de W e os valores de B até que eles se encaixem da melhor forma possível nos pontos que a gente observou. Então isso significa que cada neurônio ele vai criar uma equação de reta. Vamos ver um exemplo disso daqui na prática? Então eu estou aqui no Google Colab, eu escrevi um código bem rapidinho aqui Python para a gente conseguir ver como é que isso daqui funciona na prática para as redes neurais artificiais. Não se preocupem, vocês não precisam entender esse código agora nesse momento. Eu vou mais ou menos falar o que eu fiz aqui para a gente tentar entender, mas não se preocupem com o código. Então vamos lá, eu vou carregar aqui alguns pacotes que eu vou usar. Vou usar o PyTorch para fazer a minha rede neural. Aqui eu criei uma função que converte a temperatura de Celsius para Fahrenheit, então eu recebo uma temperatura em Celsius e faço a conversão. Vocês vão notar que esses valores aqui são exatamente aqueles valores que apareceram na animação, que é 1.8 para o W, né? Esse aqui é o valor do W, e 32 para o B, que é o bias. Então vou rodar isso daqui. Aqui eu fiz uma tabelinha só para a gente ver, é exatamente aquela tabela que eu tenho no slide das temperaturas em Celsius e em Fahrenheit. Eu vou modificar um pouquinho minhas variáveis, eu preciso fazer isso aqui no PyTorch e vou criar meu modelo. Esse modelo que eu estou criando é exatamente o modelo que a gente viu lá no slide. Então eu vou ter um neurônio na entrada e vou ter um neurônio na saída. E aqui eu estou falando que eu vou usar o bias. Então é exatamente aquele modelo lá. Aqui eu tenho algumas variáveis que eu preciso configurar, mas eu vou passar mais ou menos rápido por isso, porque não é o intuito desse vídeo, né? Eu só quero mostrar para vocês como é que isso funciona. E aqui eu vou fazer o treinamento propriamente dito. Assim como a gente viu lá na aula anterior, então se você não viu o vídeo anterior, vai lá e assiste esse vídeo. Eu tenho primeiro a parte do feed forward, depois eu vou calcular a perda, né? Ou o erro, a gente pode chamar qualquer um dos dois modos. Depois disso eu vou fazer o backpropagation e aqui eu vou salvar os valores de peso e de bias para cada época do meu treinamento. Então vamos lá. Vou rodar isso daqui e a gente tem aqui o resultado aqui embaixo. Eu tenho o peso que é 1.8, né, que é o weight, a gente viu lá o W, e o bias ele encontrou como sendo 32. Eu vou exportar isso daqui. Aqui a gente pode olhar como é que ficaram os pesos e o bias para cada época do treinamento. Então aqui para a época 0 ele começou com esse peso e com esse bias. Ele foi melhorando e ajustando isso daqui até a gente ter o que eu vou mostrar para vocês aqui nessa animação. Então essa animação foi feita exatamente com esses dados para cada uma das épocas. Então o que a gente vai observar é que no começo a inclinação da reta ela muda drasticamente, né? Ele ajusta bem essa inclinação já de cara, depois ela vai mudando o bias e a inclinação até que ela chega no valor de W, que é o valor aproximado que a gente espera, o 1.8, e vai ajustando aos poucos o valor de B, que ó, já está chegando no valor que a gente quer, que é 32 e... Shazam! Ops. Acho que eu não deveria ter feito isso. Então vamos continuar a bola para frente. Ótimo.
Agora aqui eu vou fazer algumas previsões, só para a gente ver que funciona. Então vamos colocar aqui 60, né, que é aquele valor que a gente tinha proposto. Vou rodar para esse valor e aqui eu vou mostrar na tela o valor que eu estou fazendo a predição com a rede, que foi de 140, e o valor real que é de 140. Então ela conseguiu perfeitamente se adaptar e encontrar os valores de W e de B. Então isso quer dizer o quê? Se eu tenho um problema que se ajusta a uma reta, com apenas um neurônio na entrada e um neurônio na saída, eu já consigo um resultado bem razoável. Agora, e se eu tiver aqui um problema de classificação? Bom, nesse caso, vai ter que ficar para o próximo vídeo. A gente já está com 10 minutos de vídeo aqui, acho que vai ficar muito longo. Então eu vou dividir esse vídeo em dois. Essa foi a primeira parte sobre o Perceptron. E para o próximo vídeo a gente continua a partir daqui. Muito obrigado da atenção até aqui. Um abraço e até a próxima.